Bom, as enzimas, elas vão ter um ponto que a gente chama de ponto ótimo. O que é isso? O ótimo é o ponto de maior atividade dessa enzima. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 gráficos, né, na verdade 3 grandes gráficos sendo representados, e o ponto mais alto desses gráficos, né, é considerado o ótimo, né, de atividade, né, onde a enzima vai ter o máximo grau de atuação, né, a melhor atividade dela, onde ela vai atuar melhor. Então, por exemplo, em relação à temperatura, né, as nossas enzimas, elas têm um ótimo, nossas enzimas do corpo humano, elas vão ter um ótimo de atuação em torno ali de 36,5, 37 graus. Né? Então, elas vão funcionar na temperatura do nosso corpo, na nossa atividade, né? Atuando melhor nessa faixa de temperatura. Tá? E a gente tem na verdade, seria um paradoxo, né? Uma curiosidade em relação à nossa temperatura, que é o seguinte: se a nossa temperatura normal é em torno de 36,5, né? E as nossas enzimas funcionam nessa faixa, o que acontece no nosso corpo quando a gente tem febre ou quando a gente está com hipotermia, né? Essa enzima ela passa a não atuar direito. Então, quando a gente está com hipotermia, que é a temperatura mais baixa, ou quando está com febre, que é a temperatura mais alta, a gente percebe as mudanças no nosso corpo. A gente consegue ter a plena noção de que o nosso corpo não está trabalhando na atividade normal. A gente sente um mal-estar, que pode se agravar dependendo do quão essa temperatura está oscilando, né? No nosso caso, o 36,5, 37, né? Ele seria esse ponto mais alto da curva. Para baixo disso ou para além disso, vocês vejam que a atividade enzimática ela vai tendendo a diminuir, né? E aí a gente tem uma curiosidade. A febre, ela é um sintoma de um determinado processo infeccioso, né? De origem bacteriana ou de origem viral. A febre não é uma doença, ela é um sintoma, que é uma resposta, né, do nosso organismo ao agente que entrou ali, né, o que a gente chama de antígeno, né, o antígeno é o agente causador da resposta imune no nosso corpo. Então a febre ela é um mecanismo de defesa, ela faz parte da nossa imunidade. Mas aí a gente pode se perguntar assim, mas se a febre ela é o meu corpo reagindo, ela é uma reação imune do meu corpo, por que eu tomo remédio para baixar a febre? Por que eu tomo remédio para tirar a febre? Eu estou tirando a minha imunidade, eu estou tirando a minha resposta imune? O que vocês acham a respeito disso aí? Né? O que a gente pode pensar a respeito? A gente tem a seguinte situação, né? A nossa temperatura corporal é na faixa de 36,5, 37. Quem infecta o nosso organismo infecta justamente porque está acostumado com essa faixa de temperatura. Ora, se o nosso corpo tivesse 80 graus de temperatura, a bactéria que está ali vivendo a 36, 37, ela não ia conseguir fazer infecção porque morreria, né? Então, assim, os vírus e as bactérias, eles infectam o nosso corpo porque eles sentem uma temperatura, um ambiente agradável, ideal para que eles entrem e se reproduzam, né? Façam a infecção. Então, se o corpo foi infectado, é porque ele está num ambiente agradável. E qual que a nossa resposta imune gera a partir desse ponto? Ele tenta tornar o ambiente não agradável para ela, né? Não agradável para essa bactéria. E uma das maneiras que ele vai usar para tentar fazer isso é subindo a temperatura, tá? Então, ele eleva a temperatura para tentar, pelo menos, frear, né, a multiplicação desses vírus ou dessas bactérias, enfim, fungo, quem foi o causador do processo infeccioso. E aí ele vai subindo, né, a temperatura na tentativa de tentar eliminar esse agente estranho ali. Só que temos um problema, né? Nem sempre o corpo consegue eliminar logo de cara, subindo, por exemplo, 0,5 graus. Já aumentei para 37,5. Será que matou a bactéria? Talvez sim, talvez não, né? Provavelmente não vai matar. E aí o corpo vai subindo cada vez mais essa temperatura. E aí, o que vocês acham que pode acontecer, né? Por que a gente toma, então, um remédio para tirar a febre? Será que isso é prejudicial ou não? Devo deixar com febre?